Oi, gente, boa noite. Eu sou Marcos Ribeiro Pereira Barreto e eu sou professor da Escola Politécnica da USP há quase 30 anos. Ano que vem eu faço 30 anos na Poli. Olha só, um tempão, né? Tô meio velhinho já. Então, bom, eu tô com essa voz meio estranha, mas a minha voz não é de Pato Donald, não, né? Que a gripe realmente tá pegando feio aqui em São Paulo. Espero que onde você esteja, a gripe esteja um pouco mais light aí, né? Enfim. A gente está hoje aqui para falar do AWC, Academic Working Capital. Né? O que é isso? Né? O Academic Working Capital é um programa do Instituto TIM. Eu aposto que você nunca ouviu falar do Instituto TIM, então eu vou gastar um segundinho do seu tempo para falar um pouquinho do que é o Instituto. Então, o Instituto tem como missão, né, realmente fomentar o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, a relação, né, do Instituto é uma relação com a finalidade social. E o Instituto tem uma série de programas muito bacanas. Claro, o AWC é um dos programas, a gente vai falar, né, mais dele nessa nossa conversa, mas tem alguns outros que talvez te interessem de perto. O primeiro deles, e você vai ver a minha carinha lá também, é o TeamTech. O que é o TeamTech? O TeamTech é uma plataforma de cursos massivos online, ou seja, aquelas plataformas MOOC ou MOOC, né? Cada pessoa chama de um jeito, meio estilo Coursera, né? Só que os cursos são cursos específicos na área de tecnologia. Então, tem uma série de cursos lá super bacanas. Eu, em particular, gravei para o TeamTech um curso de Java, um curso de programação para Android e um curso de programação para back-end. Então, e tem mais, né, uma dezena de cursos interessantes como esses, né? Cursos todos ligados à tecnologia da informação. Então, se você curte tecnologia da informação, né, pode ser bacana então entrar no teamtech.org.br, que é a página então onde estão os cursos. E tem uma série de outros. Tem o Team Faz Ciência, que é um programa que eu curto bastante. Tem o ZUP, né, que é um programa de zeladoria urbana, uma plataforma para zeladoria urbana. Né? Tem Mapas Culturais, que é uma plataforma para divulgação de eventos culturais nas cidades. Enfim, tem uma série de programas super bacanas, né, ligados então ao Instituto TIM. Então, se você puder, dá uma entrada lá no institutotim.org.br, essa é a página do Instituto, né? E conhece, então, um pouco desses outros programas, porque alguns deles podem ser úteis, né? Como o próprio TeamTech que eu citei. Bom, a nossa conversa hoje é sobre o AWC. Mas antes da gente falar do AWC, eu vou deixar o Diogo, coitado, né? Que está aqui me ouvindo falar, né? E ele se apresentar. Diogo, fala aí. Obrigado, professor. Olá, gente, tudo bem? Bom, eu sou o Diogo Dutra, eu estou aqui como coordenador também de conteúdo dentro do AWC, trabalho com professor. Na verdade, eu sou engenheiro mecatrônico formado pela Politécnica e, na verdade, eu também sou, entre umas coisas que eu sou empreendedor também. Há 4 anos atrás, eu fundei uma consultoria de inovação chamada Caos Focado. Essa consultoria de inovação, a gente vem trabalhando muito forte há 4 anos com processos de inovação, com cultura de inovação e bem próximo do empreendedorismo. Então, a gente vem estudando como esses processos de empreendedorismo podem impactar dentro da universidade, dentro de projetos inovadores e como a nossa base, né, e a minha base, vem dessa área de tecnologia e da mecatrônica, a gente, uma coisa que angustiava muito na época de formado era o fato de a gente ver tantos projetos interessantes, né, com grande potencial de negócio mesmo, de virar coisas que possam impactar a vida das pessoas, morrerem na praia. Né? Muitos colegas, até mesmo o meu próprio projeto de formatura na época, ele acabou minguando. Né? Ele tinha uma tecnologia super interessante, ele poderia servir para aplicações diferentes, mas na época, por falta de oportunidade, conhecimento próprio, ignorância, ele não veio à tona. E muitos dos meus amigos são iguais. Então, essa angústia, né, um determinado tempo, a gente conversava com o professor Marcos, que é o professor de empreendedorismo, sobre como que a gente poderia ajudar, né, como a gente poderia fazer com que essa porta do empreendedorismo se abrisse, né, que o último ano, o 5º ano da universidade, ele é um ano com muita reflexão, né, qual é a minha carreira, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, o que eu sigo. E muitos de vocês devem estar se pensando nesse momento, né? Finalizando o 4º ano, indo para o 5º ano, devem estar nessa situação. Para onde eu vou? Né? Será que eu sigo a academia? Será que eu vou para alguma grande empresa?
Ou será que eu tenho uma grande ideia e que eu posso tentar viabilizar? Né? Então, acho que o AWC ele vem um pouco nesse contexto, né, para vocês, né, para a gente pensar durante esse último ano, né, de formatura, enquanto realizando esse TCC de tecnologia, o quanto que a gente pode tentar pensar ao mesmo tempo que a gente executa a tecnologia, a gente pensar em negócio, né, e como transformar esse TCC em algo que seja útil para alguém, né, que cubra a necessidade de alguma pessoa, né, e que ao mesmo tempo possa virar um grande negócio, pode virar um grande produto que impacte muita gente. Né? Então, basicamente, é esse o contexto que vem do AWC. E foi justamente com isso em mente que a gente desenhou esse programa, né, o Academic Working Capital. Então, qual é o foco? Né? O foco é trabalhar com você que está fazendo o TCC. Não só você, porque empresas não se fazem sozinhas, né? É preciso que você tenha uma equipe junto com você. Então, a gente exige, né, que cada equipe tenha no mínimo 2 pessoas e no máximo 4. Por quê? Porque essas pessoas deverão ser os seus sócios no futuro. Pelo menos é isso que a gente imagina. Ou seja, que você vai fazer um TCC que vai virar um produto e esse produto vai para o mercado e você vai constituir uma empresa para justamente produzir esse produto, comercializar esse produto. Então, né, é preciso que você tenha uma equipe. E essa equipe deve ter as competências essenciais para que esse produto seja trabalhado. Então, pode ser um cara de programação, pode ser um cara de design, pode ser um cara da mecânica, um cara da elétrica, enfim. Né, depende aí, né, de qual é o tipo de produto que você está trabalhando. Então, essa equipe vai se organizar e vai fazer uma proposta, né, para o programa. E lembra, a nossa data até 23 de novembro. A gente vai falar mais de uma vez dessa data do processo de inscrição. Então, você vai se organizar com os seus amigos, né? Vai escrever uma proposta. Não pense que você escreva, né, essa proposta de uma noite para o dia seguinte. Por quê? Porque ela é um pouco longa, porque a gente precisa entender, né, exatamente o que você vai fazer. Para quê? Para que a gente possa apoiar o seu TCC. Como é que a gente vai apoiar? A gente vai apoiar com uma série de workshops para trabalhar com o desenvolvimento do modelo de negócio, ou seja, como é que é o produto, quais são as características do produto, como é que é o mercado, como é que é a estrutura de preços do seu produto, a estrutura de fornecimento, a estrutura de produção, enfim, uma série de características, né, que são necessárias para que o produto, enfim, ganhe vida. Né? Então, os workshops são parte, né, do processo que a gente tem. A segunda parte, né, é o acompanhamento durante todo o desenvolvimento do seu TCC, ou seja, durante todo o ano de 2016, né, para quê? Para que você vá construindo aos poucos, né, não só essa visão do modelo de negócio, ela tem uns saltos nos workshops, mas, né, ela vai sendo formalizada, vai sendo cristalizada durante o ano. Então a gente vai fazer esse acompanhamento, né, principalmente, né, na parte de negócios, ajudando você a pensar em algo que provavelmente você, né, não tem isso já na cabeça, né, essa coisa de negócio. Muitos de nós, eu também sou engenheiro, claro, né, a gente tem muito dessa coisa da tecnologia, da técnica, e acaba esquecendo a parte de negócio. E na realidade, para formar uma empresa, a gente tem que equilibrar esses dois lados. A parte da tecnologia é importante, né? Mas a parte de negócio, claro, tem que dar dinheiro. A gente não está aqui, né, querendo, né, enfim, né, que você se torne uma pessoa gananciosa, não se trata disso. Né? Mas claro que se você se tornar o próximo Zuckerberg, a gente vai ficar muito feliz por você. Então, olha só, a AWC tem os workshops para ajudar você, né, a dar esses saltos, né, para compreender as técnicas, esse acompanhamento que acontece durante todo o ano. Né? Aí a gente tem, né, o apoio financeiro, né, para compra de materiais, né, e de serviços, né, para que você possa construir o seu TCC, o produto que é o seu TCC. Né? E finalmente, né, a gente tem o fechamento, né, dessa conexão com os investidores, ou seja, né, dentro do ciclo de produto, né, quando chegar a hora de realmente passar a ganhar dinheiro, pode ser que você, né, precise do dinheiro do investidor. Né? E aí o que vai acontecer? Né? A gente vai te ajudar apresentando investidores para você.
olha só, a gente vai fechar essas conexões para você. Porque a gente sabe que é muito difícil, né, para o aluno que está no 5º ano, que está, enfim, no último ano se formando, né, que ele conheça essas pessoas que são as pessoas de fundos de investimento, de angels, etc. E até entenda a terminologia, como é que essa coisa toda acontece. Ou, né, conheça lugares onde você possa obter recursos adicionais para continuar depois que você se formar dentro dessa visão, né, de construir uma empresa e tocar a sua vida como empreendedor. Então, no último workshop, né, a gente vai fazer esse trabalho de te ajudar, né, para o dia seguinte, apresentando essas pessoas, né, e ajudando você a pensar nessa formatação, porque pode ser que o investidor não seja o caminho para o seu produto, pode ser que você tenha um produto que se alavanque sozinho, etc. Enfim, né, há várias alternativas aí, né, para que esse produto se torne verdade. Então, em resumo, o AWC, né, ele vai apoiar você com os workshops, né, para a formação, com esse acompanhamento, né, semanal durante todo um ano de desenvolvimento, né, para que essas ideias se cristalizem, vai apoiar financeiramente a compra de materiais de consumo e de serviços para que você possa construir o seu produto, enfim, né, seu protótipo, né, já como alguma coisa que tenha realmente um nível de protótipo para apresentar para o investidor e não aquela coisa meia boca, aquela coisa improvisada que usa parafuso como eixo, enfim, aquela coisa toda errada. E finalmente, né, apresentar você para investidores para que o seu dia seguinte, né, possa acontecer como investidor, como empreendedor. Uma coisa interessante, acho que a gente pode tentar esclarecer, você está agora no seu 4º ano, né, indo para o 5º ano e pensando no seu trabalho de formatura, né, eu acho que é nesse momento, com você que a gente está falando, né, para pensar o ano que vem e como estruturar o seu TCC de uma forma que, né, se instigue a resolver o problema de alguém. Eu acho que agora, se vocês puderem entrar, né, no site do Academic, lá tem o nosso formulário de inscrição, e eu gostaria de falar um pouco de como a gente, de como se inscrever essa proposta, né, o que a gente está imaginando receber de vocês nesse primeiro momento. Então vocês vão encontrar primeiro um formulário, né, para falar um pouco da proposta de vocês em termos de tecnologia, em termos de negócio, em termos de um primeiro orçamento que vocês imaginam gastar, né, nesse primeiro momento com o protótipo de vocês. O que é mais importante, falando da equipe também de vocês vão falar sobre as qualificações de vocês, o que vocês estudaram, quais as experiências, que tipo de curso extracurricular vocês fizeram, se vocês foram líderes de uma certa iniciativa, porque na verdade a gente quer olhar 3 itens principais, né? A proposta de vocês, o que vocês estão imaginando como negócio. É claro que a gente vai trabalhar isso ao longo do ano, né? Isso não vai estar resolvido necessariamente nessa primeira envio de vocês, mas a gente quer saber o que vocês têm já em mente nisso, o que vocês já pesquisaram, o que vocês já entendem do problema do cliente de vocês e como que a solução de vocês poderia resolver esse problema, essa necessidade. Segundo, que tecnologia que vocês estão colocando, porque na verdade uma das coisas que a gente quer incentivar também que durante esse trabalho de formatura vocês realmente trabalhem em tecnologias razoavelmente profundas, né? Coisas extremamente só aplicações, né, que não tenham uma densidade de tecnologia, um algoritmo um pouco mais complicado. Se for uma coisa muito simples, né, de aplicação, isso não é interessante. Então, assim, que tipo de tecnologia vocês estão propondo de frente para resolver esse problema? E, além disso, a gente vai analisar a equipe de vocês, né? Então, assim, uma coisa importante a pessoa que vai se inscrever como coordenadora da equipe, né, que vai liderar, ela tem que ser a responsável pelo TCC. Então, isso tem que ser o seu TCC. Né? Se você tiver uma dupla, né, ponto, fechou, você já tem uma equipe mínima, que a equipe para se inscrever são 2 pessoas. Né? Caso o seu TCC você faça individualmente, então você, como coordenador, deve ser o principal, que é a pessoa que tem o TCC, e você pode chamar outras pessoas. Então, a equipe, como o professor Marcos já falou, são de 2 a 4 pessoas. Né? E essas outras pessoas, elas precisam estar no mesmo ano, né, se formando, fazendo o TCC? Não precisam. A única coisa que elas precisam ser universitários e serem maiores de 18 anos.
né? Eles não precisam nem ser de cursos de exatas, né? Então, nesse grupo de até 4 pessoas, vocês podem escolher pessoas de outras faculdades, né? Que possam agregar no projeto de vocês de forma construtiva, né? Fazer vocês pensarem de forma diferente, alguém de negócio, alguém de design, né? Vai depender tudo do que vocês estão querendo propor. Então, a formação da equipe é importante, a descrição dessa equipe na proposta também vai ser muito relevante, né? Uma outra coisa interessante e importante durante a inscrição, né, é o vídeo, né? A gente pede um vídeo que vocês se expressem, falem um pouco da proposta de vocês de forma bem rápida, mas ao mesmo tempo que a gente espera ver no vídeo é a postura de vocês, a forma como vocês se posicionam em termos do assunto empreendedorismo, em termos da solução que vocês estão querendo propor, né, e que a gente encontre ali, né, alguma expressão de vocês sobre esse DNA, né, de empreendedorismo, de vontade de realizar esse projeto, que não dá para ver necessariamente em uma proposta escrita. Então, a forma como vocês vão fazer, usando criatividade, isso vai contar e conta muito no nosso processo de avaliação. O orçamento, né, é claro que vocês precisam fazer um trabalho inicial, né, já de pesquisa, ir atrás de alguns dados, pesquisar na internet alguns valores, né, mas, como o professor disse, isso vai ser feito ao longo do ano. Esse é um modelo inicial, onde a gente espera que vocês já tenham feito alguma ideia, alguma base, que vocês tenham esse raciocínio e essa ideia mesmo do que vocês estão construindo e do que vocês precisam. Porque a partir disso vocês também vão saber quem vocês precisam, quem vocês vão precisar acionar e entendendo o nível de complexidade e de viabilidade do projeto de vocês. Então, essa é um pouco da intenção dessa proposta que vocês vão enviar para a gente via o site. Então, o que a gente pede para vocês é que não deixem, né, para o último dia, para a última semana, né, que vocês comecem desde já a pensar, conversar com possíveis orientadores de vocês, a refletir sobre o assunto, a chamar colegas para pensar e já começar a desenvolver essa proposta, né, e até mesmo já pensar em como vocês vão fazer esse vídeo. De que forma executar, que tipo de coisas vocês vão trazer para a gente analisar, né? Então, basicamente, acho que é um pouco isso que a gente espera, né, de vocês na proposta. Eu queria aproveitar para falar um pouco, né, ressaltar alguns pontos, né, que o Diogo acabou de falar, né, começando, né, pelo tipo de projeto. Então, o que a gente está buscando, né? A gente está buscando projetos que tenham conteúdo tecnológico interessante. Isso não significa coisas que são rocket science, que coisas são super complicadas. Não é disso que a gente está falando. Então, vamos falar de alguns exemplos, né, para ajudar, então, a caracterizar o tipo de coisa que a gente está buscando, né? A gente tem mais exemplos, né, no FAQ. Então, tem, né, lá no site, tem um FAQ que explica todas as regrinhas. Tem, claro, né, o edital com aquele palavreado mais assim, pesado, né, que coloca as regras. Mas o FAQ é facilzinho de ler e, né, coloca lá todos os pontos principais, inclusive, né, vários exemplos de projetos. Então, você está eventualmente pensando em fazer uma máquina. Então, máquinas são coisas que são, né, totalmente, né, desejáveis dentro desse contexto que a gente está falando, né? Então, a gente tem, por exemplo, nesse ano, né, e a gente vai ver em seguida, né, uma dessas máquinas aparecendo. Eu não vou contar do que é a máquina, né? Você vai ver em seguida, vai se surpreender com a máquina, né? Então, são ideias que são bacanas, né? Porque são coisas que são totalmente ligadas, né, a um curso típico de engenharia, né? Particularmente na mecânica e na mecatrônica, né? Se pensa nessas coisas de máquina, né? Ou de um circuito eletrônico que faça alguma coisa, né? Enfim, isso é o grande, né, objetivo do TCC. Então, não existe, né, um trabalho de mestrado envolvido nesse ponto. É algo que o formando de engenharia ou, né, de computação deve ser capaz de fazer, né? Enfim, dentro dos exemplos, a gente tem, por exemplo, né, sistemas, né? As apps, né, aplicativos para celular ou coisa desse tipo. Esse tipo de coisa é aceitável? Claro que a gente né, vai também apoiar aplicativos, mas percebe que o aplicativo tem que ter alguma coisa charmosa. Então, não pode ser mais um aplicativo de, enfim, né, desses que a gente encontra as dezenas, né,
nas lojas de aplicativos. Então, ele deve ter um público específico, ele deve ter uma visão de negócios característica e deve apresentar um diferencial interessante, né, do ponto de vista de mercado. Então, o que, né, o AWC apoia? Apoia, né, projetos de formatura que tenham conteúdo tecnológico, né, e que tenham impacto, ou seja, que possam se tornar produtos com algum nível de sucesso, porque, claro, né, interessa que você tenha sucesso, né? Então, né, a análise que a gente vai fazer, como o Diogo acabou de falar um pouco, né, vai olhar você, a equipe, vai olhar o produto para ver se o produto tem, né, parece ter alguma chance de sucesso. Então, né, eu acho que uma coisa interessante que pode ajudar vocês é o próprio site do Kickstarter, a gente coloca isso no FAQ, é algo super interessante para eles darem uma pesquisada, porque é esse tipo de coisa que é bacana, né? Assim, alguns gadgets, alguns apps que têm algumas funções interessantes de impacto social ou até numa questão social atual, né? Um app para medir água ou qualquer coisa desse tipo. Tem uma lista também ali que a gente colocou de alguns exemplos de software, hardware ou integração entre os dois que são super interessantes. Então a gente convida vocês a entrarem, né, darem uma espiada e até se você não tem nenhuma ideia atualmente, se inspirarem, né? Então às vezes no quarto ano a gente ainda não tem exatamente a noção do que a gente vai fazer, mas dá uma espiada lá, ver algumas coisas interessantes que pode vir alguma proposta legal para fazer. Eu queria agora então chamar a Annabelle, né, para trazer algumas perguntas de vocês que já estão surgindo no nosso chat. Vamos apresentar a Annabelle, né? A Annabelle, né, ela é a nossa, né, nossa produtora, não sei, às vezes cada vez ela se chama de algo, né? Mas ela é quem faz tudo. A gente, né, Diego, não fazemos nada. Quem trabalha aqui é só a Annabelle, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor e Diogo, nós já temos aqui algumas perguntas sobre a submissão de propostas. Então, a gente tem uma dúvida aqui. Até quantas pessoas podem entrar na equipe? E em qual formato ele deve mandar a proposta do projeto? Mas eu acho que a gente falar primeiro do formato da equipe, porque alguns estudantes ficam em dúvida, todos têm que estar cursando o TCC, ou eu posso chamar um colega de outro curso, de outro ano da graduação. Eu acho legal esclarecer isso e depois a gente continua com as outras. Legal. Bom, na verdade, assim, a equipe é minimamente de 2 pessoas e vai até 4 pessoas, né? A única pessoa obrigatória que tem que estar fazendo o TCC é o coordenador. O coordenador da equipe, que é o líder da equipe, o TCC tem que ser dele, né? Ele tem que estar fazendo o TCC e a proposta que ele está colocando tem que ser o TCC dele. A ideia é que a gente faça um apoio de negócio e que a gente tenha pautado do outro lado também o seu orientador, que vai ajudar também com aspectos técnicos importantes. Então não adianta nada você não trazer o seu TCC, né, para a proposta e a gente vai cobrar isso, né? Justamente tem alguns documentos que a gente pede agora na inscrição e ao longo do próximo ano que comprovem justamente que você está matriculado e que você está fazendo o TCC. Então, voltando para a pergunta, então, o coordenador obrigatoriamente tem que estar fazendo um TCC, cursando a disciplina, né? A dupla dele, se ele tiver alguns cursos de engenharia e alguns cursos de exatas, tem uma dupla de TCC, eles são feitos em dupla, então, né, essa dupla também precisa estar junto, né? Então essa é a dupla mínima para participar, né? Caso você esteja fazendo sozinho, não, aí você tem que encontrar uma outra pessoa para ajudar você. E aí que entra a coisa. Na verdade, tanto essa dupla, né, como esses outros membros da equipe, né, eles não precisam estar cursando cursos de engenharia, eles podem estar fazendo outras faculdades, né, e justamente para completar essa equipe que não seja necessariamente só de engenheiros. Então, a gente até incentiva que sejam pessoas de outro curso, né? Às vezes, a sua proposta ela tem um aspecto, você é engenheiro mecatrônico e você precisa fazer um veículo automotor, né? E uma pessoa de mecânica cairia super bem, mesmo que ela não esteja fazendo, né? O seu TCC é interessante. O meu trabalho ele tem a ver, né, um produto que tem uma determinada tecnologia e que ele é para vender em lojas, né, como uma furniture, como móveis de casa. Então seria muito interessante você ter um designer
com você na equipe. Então, cada projeto você vai poder alocar pessoas. A única coisa que a gente pede, né, que faz parte do programa, é que essas pessoas sejam universitárias, né, que estejam ainda cursando a universidade e que sejam maiores de 18 anos. Então, voltando, né, o coordenador tem que fazer o TCC, se for a dupla, junto. Se não for a dupla, você pode, né, conseguir outros membros da sua universidade e completar o seu time de 2 a 4 membros. Só complementando uma coisinha, né? Não necessariamente o líder está fazendo engenharia, né? Então, a gente acaba falando muitas vezes de engenharia porque, enfim, né? É um pouco do hábito, né? A gente está mais envolvidos com engenheiros, né? Mas, né, o TCC pode ser um TCC, sei lá, na arquitetura, pode ser um TCC, né, de alguém na área de computação, claro, de ciência da computação, precisa ser da engenharia de computação. Matemática. Ou na matemática, enfim, né? Não há nenhuma restrição, precisa ser um TCC, né? E precisa, claro, né, ter como foco um produto que vai ter, claro, algum valor comercial, senão não é um produto, né? É uma ideia, né, que ninguém vai comprar. Então, ou seja, não precisa estar na engenharia. Então, se em algum momento a gente, né, escorregar de novo, né, desculpa, né, mas, enfim, não precisa ser, né, da engenharia. Eu queria comentar mais uma coisa, que é essa história de que o grupo, né, dependendo do que aconteça com ele, né, a gente pode, inclusive, suspender o apoio durante, né, a execução do projeto, né? Então, se você quiser se inscrever, eu vou, né, dar uma de Miguel aqui, desculpa falar disso, mas enfim, né, eu trabalho com alunos que eu falei há 30 anos, né, então alguma coisa eu já aprendi, né, enfim. Então, se você resolver ou pegar qualquer um só para, né, vamos lá, assina aqui só para a gente, né, se inscrever, depois você desiste, olha só, a equipe mínima tem 2 pessoas. Então, se você entrou com 2 pessoas, uma das pessoas desistiu, a sua equipe acabou e o apoio do programa termina junto. Por quê? Porque você não vai conseguir compor uma empresa com uma pessoa só. Nenhum investidor vai te apoiar se você não formar um grupo, se você não tiver pelo menos uma outra pessoa junto com você. Então, o motivo da gente insistir nessa história de 2 a 4, né, não tem a ver com a gente, tem a ver com você. Né? Por quê? Porque nenhum investidor vai sequer olhar para a sua cara se você não tiver, no mínimo, uma dupla para conversar. Então, né, a gente coloca isso como requisito essencial dentro do AWC também. Anabelle, mais perguntas? Sim, meninas, nós temos mais perguntas. A Marília, que levantou essa pergunta, que é para a gente falar um pouco qual o formato que eu devo apresentar a minha proposta. Aproveitando que a gente falou do formato da equipe, é importante também contextualizar como devem ser enviadas as propostas, como devem ser enviadas as propostas. Então, falar um pouco sobre o modelo de descrição e o vídeo, que vocês já falaram, mas eu acho que a gente fala por tópicos agora do modelo de descrição para as pessoas entenderem melhor. Bacana. Bom, eu vou trazer algumas coisas e o senhor complementa, caso alguma coisa me fugir da memória, mas assim, vocês vão encontrar então um modelo de proposta, um documento, né, que vocês vão poder descrever um pouco a proposta de vocês em termos de valor, que problema vocês estão querendo resolver, né, de quem vocês estão querendo resolver, e a tecnologia, né? Vocês demonstrarem o quão viável essa tecnologia que vocês estão propondo, né? O quanto vocês mostram até um certo estado da arte, né? Aonde que vocês encontram que essa tecnologia é factível de ser feita, né? A gente falou que não era rocket science, né? Então tem que mostrar que são coisas que são factíveis de serem feitas. E ao mesmo tempo, né, que vocês mostrem isso e tentem mostrar uma primeira ideia desse negócio. O que a gente fala, a ideia do negócio? Qual o público-alvo de vocês e qual é o valor que vocês estão querendo propor. Né? Quando vocês demonstram essas 2 noções muito claras e a tecnologia conseguindo assumir isso mostra pra gente que vocês sabem para onde vocês estão seguindo, vocês têm uma noção inicial para onde vocês estão querendo alcançar e direcionar a tecnologia de vocês. Ao mesmo tempo, dentro desse modelo de proposta, a gente espera já um primeiro draft, um primeiro desenho do orçamento, né, que vocês esperam obter, né,
do programa AWC e, ao mesmo tempo, uma descrição da equipe de vocês. Então, como o professor acabou de falar, né, de 2 a 4 pessoas, né, e demonstrar não só em termos curriculares, mas em termos de extracurricular também, a competência de vocês, né, e o quanto vocês são capazes de executar esse projeto. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. O vídeo ele vem para complementar essa abordagem escrita, né, onde a gente vai poder enxergar vocês apresentando isso, até uma certa criatividade na hora de executar o vídeo, uma certa desenvoltura na hora de falar, né, e a gente vai conseguir enxergar isso através de um vídeo de 3 minutos. Então, né, a gente espera conseguir condensar muito da ideia de vocês e a apresentação de vocês. Acho que isso basicamente é o que... Diogo, eu estava pensando sobre... No modelo de inscrição da proposta tem uma capacidade técnica também, né, forte, porque eu acho que as pessoas não podem confundir ela um pouco com a ficha de inscrição para um programa, né? Você falou de tudo isso, falou do vídeo, mas eu queria deixar claro, porque eu tenho contato com os estudantes e eu sei que isso acontece. Eles acham que é simples e não é. Sim, então assim, fiquem atentos, né? Na verdade, é uma proposta que a gente espera receber com uma qualidade bacana, né? Então, tem alguns itens ali. Então, como eu disse, já falei um pouco para vocês anteriormente, não deixem para a última hora, né? A nossa data é dia 23 de novembro, repetindo, né? O final para a entrega dessa proposta, mas seria interessante, né? Tem uma certa pesquisa para ser feita, um certo preparo, né, dessa proposta, e que vocês, o quanto antes vocês conseguirem preparar e com essa qualidade, essa proposta vier, fica melhor para vocês. E, na realidade, né, é o que vai permitir que a gente avalie e aprove, porque, enfim, como é que a gente vai saber? Lembra, né? Você vai receber recursos financeiros, né, ou seja, dinheiro, materiais, né, para comprar materiais, né, e comprar serviços. Então, a gente precisa entender o que você vai fazer, entender como é que você pensou para ver se aquilo faz algum sentido, para poder, enfim, dar esse recurso para você, né? E não é só pelo dinheiro, né? Mas é por todo o trabalho, que na realidade vale muito mais do que o dinheiro que vai receber, é todo esse trabalho de retaguarda, nos workshops e esse acompanhamento semanal que você vai ter para ajudar você a pensar no produto. Então, muito mais do que o dinheiro que você vai receber para construir o protótipo, né? Todo esse custo que está envolvido, né? Que, enfim, né? O Instituto TIM, né? Tá, enfim, te dando, né? Tudo isso tá, né? Tem que ter uma contrapartida, que é você se esforçar para poder receber, enfim, todo esse recurso, né? Então, por isso que, né, não é preencher a fichinha lá, nome, telefone, endereço, preciso de 5 mil e acabou, né? Assim, tipo, não é assim. E o que vai acontecer se você fizer isso é que você não vai ganhar nada, né? Porque, enfim, sua proposta não vai ser nem julgada, né? Porque não passa nem, né, pelo escrutínio mais básico, mais inicial que a gente vai fazer. E eu acho que, assim, no final das contas, né, o empreendedor, e é o que a gente está, né, falando, que é o nosso tema, ele se preocupa com essas coisas, né? Na verdade, isso vai mostrar, isso vai mostrar, né, pra gente o quanto, né, você está empolgado, você tem essa vontade, né? Claro que a experiência de viver o AWC durante esse 1 ano, ela vai mexer com você, vai modificar as suas noções, né, do que é empreendedorismo, do que é desenvolvimento de produto, né, de como você que vem de uma área exata, do design, da engenharia, pode realmente fazer coisas que são úteis, né, para as outras pessoas, que vão utilizar de verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente espera que isso já tenha, talvez, dentro de vocês, alguma coisa que está instigando já, né? Então, provavelmente, esse primeiro contato nosso com você já vai dizer na proposta, né, um pouco isso. Então, isso que o professor acabou de falar é um pouco que a gente também está buscando, né, enxergar em cima da proposta de vocês. O William Fernandes, que é participante do AWC esse ano, ele deixou uma mensagem aqui no chat. Aconselho esse pessoal fazer o orçamento com muita calma e carinho. Tentar incluir tudo ou quase tudo o que a galera vai utilizar durante o desenvolvimento do projeto. Ou seja, o William já sentiu que ele teve que rever o orçamento. Esse é um processo durante o ano do AWC. Mas a gente tem outra pergunta aqui
do Augusto, ele é graduando de Engenharia Eletrônica e de Computação da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele se interessou bastante pela oportunidade e ele gostaria de entender como funcionaria o mecanismo de apoio financeiro para o projeto. Inclui serviços, contratação de serviços na nuvem, horas de trabalho? Ele acha que essas dúvidas também podem ser de outros estudantes e aí ele queria saber. Legal. Então, o que o programa, né, em termos de recursos financeiros, né, o que o programa cobre? Né? Então, o programa cobre material de consumo, portanto, né, ou seja, componentes eletrônicos, né, pegando aí a pergunta, né, são, né, naturalmente estão incluídos, né, serviços, né, que o aluno, né, típico, né, de um curso de graduação não tem capacitação, não tem material para fazer. Então, no caso da eletrônica, por exemplo, né, a própria fabricação das placas de circuito impresso, né, o aluno tipicamente não tem condição de fazer, né, e esse é um serviço que seria, né, naturalmente pago pelo programa. Um outro serviço típico, né, é impressão de peças 3D. Né? Então, se você não tem, né, o acesso à impressora 3D, né, o programa pode, sim, né, imprimir peças em impressoras 3D ou, né, mandar fazer, você mandar usinar, né, peças, né, em alguma empresa que usine. Então, o que a gente está imaginando? Né? Imaginando que, né, existem certas coisas que são serviços profissionais e que o aluno graduando, né, em qualquer curso, ele ou não tem condição de fazer ou não tem, né, os materiais, os equipamentos para fazer. Então, esse tipo de serviço, né, é pago pelo programa. Né? O programa não cobre compra de equipamentos de uma forma geral. Então, aliás, a gente até teve pedidos, eu vou fazer uma app, então eu preciso comprar um telefone celular novo. Não, né? Então, né, equipamentos, ou o que a gente chama de material permanente, né, eles não são financiáveis pelo programa. Então, há exceções, sim, algumas exceções podem acontecer, mas são muito particulares. Então, né, é preciso realmente entender e justificar muito, né, se você precisar de algum material desse tipo. Certamente computadores, telefones celulares, né, esse tipo de equipamento não está incluído porque, enfim, né, você deve ter um computador e telefone celular. Né, se você não tem, né, algum dos seus amigos deve ter e vai te emprestar ou você vai usar um simulador. Né. Bom, uma outra coisa importante dos recursos, né, são esses serviços que não são cobertos. Então, por exemplo, né, serviços de programação tipicamente não são cobertos. Então, por que o serviço de usinagem, né, o programa paga? Porque um técnico de usinagem, né, tem uma formação muito específica que é diferente, né, da formação, né, que você tem num curso típico de engenharia, no caso. Né? Agora, programação não. Se programação, né, é alguma coisa que é importante para o seu produto, então você deve ter aprendido no curso, e se você não aprendeu, você vai procurar outras pessoas para compor uma equipe, né? Porque se esse é um requisito, né, central para o seu projeto, para o seu produto, né, então ele deve estar na equipe. Então você precisa compor uma equipe que tenha as competências adequadas, né, para que você então faça o seu produto funcionar. Então essa é uma coisa bastante importante para ter em mente, ok? O Augusto, no caso, ele pode convidar um colega da graduação para integrar a equipe que programe melhor do que ele. Né? Essa é uma sugestão que a gente pode dar. Com certeza. Para os estudantes, que a ideia é que a gente promova o empreendedorismo e a troca entre os estudantes de graduação, né? E não simplesmente ir lá contratar um serviço, que seria mais... E que, no final das contas, né, quando a gente fala como empreendedor, a gente fala muito sobre... No início do empreendedorismo, você tem recursos finitos, né? O empreendedor, no início, ele está o tempo todo buscando formas de resolver problemas sem que ele gaste tanto. Porque, no final das contas, ele tem um determinado tempo para resolver um problema e não tem recursos ilimitados. Então, faz parte um pouco do processo, né, saber utilizar os recursos que você tem à mão, né, do que eu posso fazer, do que os meus colegas ao redor têm
tem na mão, tem próximo para me ajudar a resolver os problemas, né? E provar as provas, provar que o meu conceito faz sentido, né? Até um determinado momento que o investidor pode injetar, né, um determinado recurso financeiro para eu atingir outros níveis, né? Então o empreendedor ele lida o tempo todo com esse tipo de variável. E ao mesmo tempo, gente, uma das coisas que o Paul Graham, que é uma das pessoas do Vale do Silício, um investidor, empreendedor, né? Ele é hoje um dos fundadores, ele é um fundador da Y Combinator, que é uma aceleradora no Vale do Silício, que ele fala muito o momento da graduação é um dos momentos mais interessantes para se pensar em empreendedorismo, porque a gente, quando é graduando, a gente, né, não tem medo de errar tanto, né? A gente ainda tem possibilidades de errar mais, né? Depois que vocês passam dessa fase da graduação, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Não é que é impossível de empreender, mas ao mesmo tempo começa a ter um pouco mais de dificuldade, um determinado padrão de vida, né? Pensando em casar e etc. Então, aproveitem esse momento na universidade, né? E outra coisa que o Paul fala também que é super interessante é que o momento da graduação, o momento da universidade em si, é onde você tem uns relacionamentos muito próximos de pessoas muito boas, né? Depois que você entra no mundo empresarial, né, você ainda tem contato com pessoas interessantes, mas ali é um celeiro de pessoas sensacionais. Você olha para o lado, são pessoas que, né, daqui para frente vão ser ou grandes engenheiros, trabalhar em grandes empresas. Então, pensando nesse momento, olhar para as pessoas que você tem, né, os recursos que você tem ao seu redor, eles podem ser grandes sócios e pessoas que vão te ajudar muito, né, sem você precisar gastar nada. Né? Então, acho que essas duas coisas que o Paul fala, né, sobre você estar na graduação e esse ser o momento mais propício para você arriscar, né, você avançar, você testar, você errar e, ao mesmo tempo, que é o momento onde você tem mais pares interessantes com grande possibilidade de crescer junto, sem precisar gastar recurso, isso é super interessante. O Augusto está online. O Augusto está online de novo e ele perguntou sobre o vídeo. Eu acho que ele acabou de conectar sobre a integração do grupo e da proposta. Ele perguntou, na verdade, se o vídeo é sobre o grupo ou sobre a proposta. O vídeo é um pouco uma mistura disso tudo, né? Então, o vídeo pode ser alguma coisa, né, gravada no celular, não precisa ser, né, gravado assim com alta qualidade, etc., né? Mas qual que é o interesse do vídeo, né? A gente quer olhar a sua cara, né? A gente quer saber, né, como é que você se posiciona na frente dessa história toda e não simplesmente ler um texto que alguém escreveu. E não só o líder do grupo, mas todos os elementos do grupo, né? Então, cada um, né? Então, você vai pegar lá os 3 minutos, né? No máximo, né? Por favor, não faça vídeos longos, né? A ideia não é gravar, sei lá, um capítulo de novela, nada desse tipo, né? Sei lá, você vai falar, sei lá, 30 segundos, 20 segundos, né? Que é bastante tempo, você vai perceber como 20 segundos são um tempo bastante longo, né? E vai falar um pouco de você, um pouco da sua vida, um pouco do que você fez, um pouco do que você gosta e um pouco de qual é o seu pedaço no projeto e, né, como é que você vê essa história toda de empreender. Então, é um depoimento, porque escrever tudo isso é muito chato, né? Então, escrever, eu penso que empreender é uma coisa bacana, pô, para com isso, né? Isso é muito chato de fazer, né? Então, o vídeo, né, vai te dar a chance de falar um pouco assim, qual é a sua pegada? O que a gente quer sentir é onde está a sua energia, né? Por quê? Porque a gente sabe que, algumas vezes, né, equipes, né, de grande energia, né, são capazes de fazer grandes coisas, né? Mesmo que a ideia inicial não seja tão boa, mas se a equipe está conectada e é uma equipe que tem energia, né, ela vai conseguir se transformar aquela ideia inicial que talvez não fosse tão boa, né, vai pivotar, como algumas vezes, né, se fala no jargão dessa história de empreender, né? E vai conseguir chegar em alguma coisa que seja bacana, né? Então, a energia do grupo, mesmo que o projeto inicial não seja tão bom, né? A energia do grupo é algumas vezes o fator que vai fazer a gente escolher o seu projeto, né? Em detrimento de outros, que talvez sejam até melhores, mas com uma equipe mais xoxa, a gente sabe que aquilo não vai a lugar nenhum, porque essa coisa da energia é essencial para o grupo. Eu queria trazer alguns pontos que eu queria salientar. Gente, esse ano estão abertas as inscrições para São Paulo, me ajuda, né? São Paulo,
Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Paraná. Tá? Então, acho que isso é importante frisar. E eu queria colocar também um outro detalhe importante. Os workshops, geralmente, né, eles são de 3 dias e eles vão ser executados no momento de férias universitárias. Né? Então, assim, o primeiro workshop tá agendado para janeiro, né? O segundo workshop em julho e o outro em dezembro. Então, a ideia é justamente que a gente faça, e é um workshop presencial, então a ideia é que as pessoas de todos esses estados se concentrem, né? Dessa quantidade de grupos, para a gente fazer uma grande maratona, né? De trabalho, né? Em conjunto, né? Sendo que o primeiro workshop, a ideia é começar com essa ideia base que vocês trouxeram e começar a evoluir isso em termos de negócio, de usuário, será que faz sentido, se não faz, né? O segundo workshop é alguma coisa um pouco mais, vamos tentar prototipar isso, né? Tentar trazer isso à tona de verdade com alguns equipamentos, e o último, uma preparação já para a feira de investimentos, né? Onde a gente vai tentar trazer, né, a ideia do meu modelo de negócio concreto com o meu protótipo realizado durante o ano inteiro, né? Então, essa concentração de pessoas interessantes de vários estados é super rico, porque a interação não é só com a gente do programa, né? Não é só com os monitores que vão acompanhar vocês ao longo do ano, mas é a relação entre vocês, né? É uma rede que se forma super forte de pessoas super inteligentes, né? Que podem se associar, né? Tirar dúvidas uns dos outros, né? A gente, durante os workshops, a gente separa vocês no que a gente chama de cluster, né? E esse cluster, né? Cada um tem uma habilidade que pode fornecer ao outro grupo, né? E isso é muito rico nos workshops presenciais, né? Um detalhe importante também nessa mesma linha é que os custos de hospedagem e transporte serão pagos para até 2 participantes do grupo, né? Então, é bacana, não se preocupem com isso, né? Para esses 2 integrantes, e principalmente o coordenador tem que vir nesses workshops, para que esse trabalho seja executado e que vocês ganhem muito conhecimento, aprendam muito e de uma forma muito intensa, né? Os workshops geralmente são grandes divisores de água nos projetos, onde se aprende muito em muito pouco tempo, né? Eu acho que essa experiência que a gente teve dos workshops foi algo muito rico, né? Que eles aprenderam bastante e puderam trocar muito entre eles. Com certeza. E essa presença é obrigatória. Então, né, se você, sei lá, tem uma viagem e não vai poder estar, né, nas datas, assim, né, essa condição é uma condição sine qua non. Então, se você não puder estar, você vai acabar sendo desqualificado do processo, né? E desculpa, né? Então, todo esse conjunto, né? As datas já estão estabelecidas, o local é São Paulo, né? Então, tudo isso a gente já está te informando de saída, né? Para que você realmente tome uma decisão, porque, olha só, a gente trabalha a sério, companheiro, né? E a gente quer que você dê muito certo. Então, né? Vamos fazer isso acontecer. Por favor, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os tipos de projetos que podem ser apoiados, porque a gente tem alguns lá no site do AWC, mas é legal a gente exemplificar melhor para todo mundo. Legal. Então, a gente pode ter qualquer tipo de projeto que tenha um conteúdo tecnológico, né? Então, isso vai desde, né, máquinas, por exemplo, que é o que a gente, né, tem alguns exemplos esse ano, né? Coisas como gadgets, né? Que é uma coisa que está super na moda, essa coisa de IoT, né? Internet das coisas, né? Coisas que você consegue carregar, coisas que você pôr no consegue bolso, carregar. que você pode Isso. usar, wearables, né? Wearables. Ou mesmo dispositivos, né? Que são dispositivos, né? Para as pessoas ou para as empresas usarem, né? Ainda outro dia, né, eu vi um projeto bacana no Kickstarter, né? Que foi uma coisa que o Diogo falou e que é um bom lugar para você olhar como inspirador, né? De projetos que são, né? Que são apoiáveis, né? Então, eu vi um negócio divertido no Kickstarter, né? Que é um hardwarezinho, né? Para você
cada um olhar a foto, porque quando você está num grupo, né, e você, sei lá, foi viajar com uma galera, né, e tirou foto e você quer mostrar essas fotos, né, é aquela coisa super ruim, né, porque você mostra o celular, depois o outro vê, depois o outro vê, depois o outro vê, né. Então, é um hardware, eu curti muito esse hardware, achei uma ideia bárbara, né. Então, o que você faz, né, todo mundo se conecta, né, nesse equipamentozinho, né, e todo mundo vê a mesma foto no seu próprio celular ao mesmo tempo, né. Então, né, eu achei uma ideia bacana, enfim, não estou dizendo para você fazer isso, eu estou só dando como exemplo. Então, isso é o que a gente chama de gadget, né? Então, é uma mistura de um pouco de eletrônica com um pouco de software, né? Com uma oportunidade interessante de negócio, né? De coisas que as pessoas querem, né? Ou que as empresas querem, né? E que então, razoavelmente, assim, em termos técnicos, né, é possível se construir com o conhecimento que você tem na graduação. Isso é essencial, ou seja, né, a gente, né, não está exigindo que você tenha, né, um conhecimento em nível de pós-graduação, etc. Né? É a formação normal, né, da graduação. Um terceiro tipo de projeto, a gente falou de máquinas, né, falou de gadgets, né? O terceiro tipo de projeto, né, típico, né, são as apps. Né? Então, as apps, né, aplicativos ou sites de uma forma geral. Né? Então, esse é um capítulo um pouco mais complicado. Né? Por quê? Porque você vai ter que apresentar uma coisa e convencer a gente, né, de que aquilo tem alguma graça do ponto de vista de negócio. Né? A gente sabe que, né, a maior parte das apps não tem nenhuma graça do ponto de vista tecnológico. Né? E a questão do mercado das apps é sempre uma questão complicada. Né? Então, né, você vai ter que trazer uma ideia, né, que convença, né, ao comitê de seleção, né, que aquilo lá tem sentido. Né? E eu acho que um ponto interessante das apps, e trazendo já para outro contexto, professor, é algo relacionado até ao termo que a gente, se vocês repararem no edital, a gente evita o termo startup. Né? Não quer dizer que, na verdade, a gente tira esse termo startup ou a gente viabiliza ele, mas é que, na verdade, às vezes está muito relacionado a modelos de negócio que são somente escaláveis, né? Só interessa coisas que são replicáveis numa velocidade altíssima e que a gente tem a rentabilidade em 2 ou 3 anos. Na verdade, a gente inclui essa definição dentro, até a gente colocou uma outra definição de Technological Products and Process, né? Que, na verdade, é algo que tenha base tecnológica e que tenha um processo, que seja um produto e que tenha um público que seja atingido. Então, quando a gente fala um pouco de apps ou de software, a gente vê muito das aceleradoras, das coisas que investem em tecnologia com o termo startup nesse sentido. Né? Mas a gente até nesse sentido tentou evitar o termo para tentar abraçar outros tipos de tecnologia que são empreendedorismo, que formam empreendedores e serviços e produtos de qualidade, né, que impactam pessoas, que geram negócio, mas que não necessariamente tem essa característica de startup. Isso, né? E o quarto tipo, né, é o tipo em que, né, você vai fazer um pouco de ciência. Né? Então, né, ou seja, né, vai ser preciso você fazer um desenvolvimento, né, que não é simplesmente sentar na cadeira e fazer o projeto, né, como um projeto normal de engenharia, onde você sabe todas as necessidades e consegue efetivamente, né, calcular e chegar num jeito daquilo funcionar. Né? Então, alguns dos projetos que a gente apoia, né, são projetos que exigem, né, o desenvolvimento de uma tecnologia inicial. Um dos exemplos, né, que a gente vai ter em seguida, né, aqui, né, que é um dos participantes atuais, né, você vai perceber isso realmente, essa categoria de dispositivo acontecendo. Né? Então, né, sim, a gente tem espaço, né, para coisas que avançam, né, do ponto de vista até científico mesmo, né? Que dali você poderia talvez derivar um mestrado, eventualmente um segundo passo, só que não, né? Você vai fazer um pedaço desse desenvolvimento agora, né? E vai fazer disso um produto. Você pode depois continuar com mestrado e doutorado se quiser, né? Desenvolvendo, né, cientificamente, né, aquela ideia para depois transformá-la em produto, né? Mas, né, então, durante o primeiro semestre, né, a gente vai ter
essa tecnologia sendo também desenvolvida para que a gente tenha certeza que no segundo semestre você seja capaz de ter resposta para todas as perguntas técnicas, né? E capaz então de construir um protótipo, né? Projetar, enfim, esse protótipo e construí-lo nos seus detalhes. Então, esses 4 tipos de projetos, né, são típicos: massas, máquinas, gadgets, né, apps e produtos com conteúdo científico interessante. Mais alguma pergunta, Anabelle? Se não, eu falo de outro assunto que eu estou aqui. Vou falando então de outras coisas que são importantes, né? Uma das coisas importantes do programa, né, é o fato dele ser um programa a fundo perdido. O que é que significa isso, né? Significa que todos esses recursos vão ser dados para você e isso não é um empréstimo, né? O recurso vai ser dado para você, né? E você vai usá-lo, enfim, né? Para construir o seu produto. Então, né? Parte essencial desse desenho, né? É o quê? É a formação do empreendedor. Então, você está recebendo esses recursos, né? Para que você se forme como um melhor técnico, um melhor engenheiro, um melhor arquiteto, enfim, né? Um cara melhor, né? Porque você produziu um produto, então você aplicou as técnicas que você aprendeu durante a sua graduação para conceber, para resolver um problema de verdade, né? E esse dinheiro, esses recursos, esses treinamentos, né? Isso não precisa ser devolvido. Então, né? É uma aplicação a fundo perdido que o Instituto TIM, né, faz na sua formação, né? Na formação, então, de uma pessoa melhor, né, para esse país, né? Então, essa é uma questão super importante. Outra questão importante que frequentemente é perguntado, né, é o que o Instituto TIM ganha com isso, ou o que a gente ganha com isso. Então, olha só, a gente não vai ser seu sócio nisso, né? Então, a gente não vai ter nenhuma participação na sua empresa, nenhuma participação nos lucros, nada disso, né? Nem a gente, né? Eu falo a gente como, né, representante do comitê, nem a Anabelle, né? E muito menos o Instituto TIM, né? Então, tudo é para você, né? Então, todos os recursos, né, e todos os direitos sobre aquilo que você, né, vai desenvolver, essas coisas todas são suas, a gente não tem nenhuma participação. Isso difere muito, né, esse programa, né, dos programas de aceleração que a gente encontra por aí, que em geral, né, dão uma formação em troca, né, de um share, em troca, né, de uma parcela do seu sucesso no futuro, né. O programa AWC, ele tem justamente uma pegada distinta, uma pegada de formação, né, do empreendedor. Então, né, tudo que você receber é seu, né? Tudo que você fizer é seu. É uma ideia um pouco de uma experiência, né? A gente está querendo propor uma experiência empreendedora, né, para vocês. Então, esse é o foco principal, né? E é por isso que o Instituto, como instituto no seu formato, né, investe nisso. Isso, né? Então, é a questão da formação. Então, né, isso nesse sentido é muito parecido com o Tintec, né, com os cursos, né, que estão na plataforma que eu citei aí no começo dessa nossa conversa, né? Então, por que os cursos estão lá? Para alguém seguir o curso e aprender, né? E para que serve a AWC, né? Para você, primeiro, aprender o que é fazer o projeto de produto, né? Fazer o produto, ou seja, ser melhor enquanto, né, projetista, enquanto engenheiro, enquanto desenvolvedor de produtos, né? E, se tudo der certo, né, você ainda se tornar um empreendedor, né? Aprender um pouco, né, de como é que essa coisa funciona e definitivamente se tornar um, né? Uma coisa importante também, né, é a participação do orientador do seu TCC. Então, você vai perceber, né, em todo o material, na ficha de inscrição, né, no template lá de apresentação da proposta, etc., né, que em nenhum momento a gente pede a aprovação do seu orientador do TCC. Né? Por quê? Porque esse é um problema seu. Né? Então, se você quiser dar uma participação no futuro para o seu orientador, né, esse é um problema seu. Né? Nossa conversa, né, é com você que está fazendo o TCC. Né? Então, o resto do que vai acontecer na sua vida, né, é problema seu. Você precisa aprender, justo, a gente está falando de aprender. Né? Então, você precisa aprender a estabelecer essas relações de negócio. Então, né, você resolva-se com o seu orientador.
toda a participação da WC, inclusive, pode ser feita até sem o conhecimento do orientador, né? Se você achar que isso é adequado ou não. É uma relação sua com ele. Então, né, você deve se portar, né, da forma que a sua consciência lhe disser em relação ao seu orientador. E eu acho que tem um ponto em cima disso também da relação com o orientador, não só em termos de share, da participação, mas em termos também, muitas vezes você tem que tomar decisões de negócio, de tecnologia, que podem entrar em conflito. Com certeza. Então, cabe um pouco ao líder do projeto, ao empreendedor, né, receber, eu como empreendedor, a gente conversa com muita gente, conversa com vários mentores, com várias pessoas técnicas, e o processo de tomar decisão não é algo simples, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você toma a decisão, você conversa com as partes e você negocia, né? Você conversa e fala assim, olha, convence, né, que aquilo faz sentido. Então, faz parte do processo empreendedor e vão existir conflitos da parte da monitoria de negócios com a parte de desenvolvimento técnico e que vocês vão ter que aprender a lidar. E isso faz parte desse processo de formação. Então, além desse quesito relacionado ao share, né, se vamos ter participação, se não tem, vão ter durante vários desses processos, e é esperado que tenha isso, nesse choque, nessas conversas que o empreendedorismo é feito. Quanto mais você sair, você expor a sua ideia, você expor as alternativas, melhor, porque você retorna e tem mais conhecimento e consegue crescer. Aliás, quanto mais rápido você consegue fazer isso e contato e conseguir mais feedback sobre o seu produto, melhor, porque você consegue mudar alguma estratégia no meio do caminho. Então, é saudável, e esse processo de decisão é um processo que vai ser trabalhado com vocês ao longo desse tempo, né? Então, acho que é um adendo importante. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, é que, o AWC dá mais trabalho do que fazer o seu TCC. Sim, né? Tem muito jeito, né? Você vai, né, receber recursos, monitoria, então o que vai acontecer, né? É o que a gente espera de você, né? Você vai ter toda semana, durante o ano todo, né, pelo menos 1 hora de reunião semanal com o monitor, né, que vai acompanhar o seu desenvolvimento, principalmente na parte de produtos, né, na parte de negócios, né? Então, e esse cara, esse monitor, né, vai te pedir, né, uma série de trabalhos, né, para ir consolidando essa visão de negócios. Então, por exemplo, né, ele vai te pedir para entrevistar, né, possíveis compradores do seu produto, né? E, cara, você vai ter que sair na rua e vai ter que gastar um tempo, né, fazendo as entrevistas, né? E, claro, né, entendendo que dali né, requisito que saiu adicional ao produto, ok? Então, sim, vai te dar um trabalhinho adicional em relação àquilo que você já teria que fazer, né, para o TCC. Mas não tem muito jeito, por quê? Porque a gente está indo além do TCC, né? A gente quer que o seu TCC se transforme num protótipo de verdade de um produto, né, que já traga junto, né, ou seja, que seja concebido junto com o TCC, né, um modelo de negócio que seja sólido o suficiente para apresentar para o investidor, né, e conseguir dele, sei lá, um cheque de R$1 milhão para que você, a partir do ano que vem, né, desenvolva realmente e estabeleça, né, os fornecedores, as estratégias de distribuição, etc. Então, né, é preciso trabalhar um pouco mais do que simplesmente o TCC. Então, a gente sim tem a expectativa de que você gaste por semana lá pelas 3 horas, talvez, 4 horas a mais, né, do que o tempo que você já gastaria no seu TCC. Então, enfim, vai dar um pouco mais de trabalho, mas, se Deus quiser, a recompensa no final vai ser muito grande. E vocês vão ver, ao longo desse processo também, a gente vai trazer alguns empreendedores para falar com vocês durante os workshops, para falar um pouco do depoimento, do percurso deles, e vocês vão ver que, né, o DNA do empreendedorismo tem um pouco desse hard work, né? Então, assim, gente, é botar a mão na massa, não ter medo de ir lá e resolver, não ter medo de ir lá e falar com as pessoas, né? Não ter medo e, aliás, gostar do feedback que as pessoas dão para a sua plataforma, porque ali você está conseguindo aprender cada vez mais, né? Essa exposição da ideia, a exposição da sua tecnologia para que as pessoas, né, contribuam. Então, vai dar mais trabalho, né?
né? Muitos empreendedores que a gente conversou e trouxe para conversar esse ano falam disso, falam de noites viradas de trabalho a mais, né? E na verdade isso faz parte do DNA. E a maioria dos empreendedores que a gente conhece e conversa, aliás, eles gostam um pouco dessa adrenalina. Claro, tem que gostar de adrenalina. Acho que já está na hora do Vitor. Então, o Vitor a gente está preparando ele ali para conectar. Mas antes a gente queria mostrar o vídeo do projeto dele em 2015 para depois ele comentar. Mas aproveitando também a minha aparição para lembrá-los que dia 23 de novembro é o último dia para a submissão das propostas no EasyChair. Então, atenção com o prazo. O professor e o Diogo agora explicaram como funciona a descrição da proposta, como deve ser feito, né, o vídeo. Não é que ele deve ser feito, né, mas uma breve orientação do que a gente espera que seja o vídeo. E também para lembrá-los de entrar no site, pegar o edital e conferir as datas. A gente já falou aqui que todos os workshops, né, os 3 workshops ao longo do ano, eles acontecem durante os recessos universitários. Então, é janeiro, julho e dezembro. Mas é sempre bom se programar, né? Mesmo sendo fora do plano de trabalho da universidade, é bom se programar. Então, o último dia para as inscrições é dia 23 de novembro, não se esqueçam. Agora a gente vai exibir o vídeo. Tá no ponto, Maurício? Então, vamos ver o vídeo do Vitor e aí todo mundo pode comentar depois com ele conectado com a gente. Opa, vou fazer um vídeo para vocês aqui rapidinho, só para mostrar que até agora vocês não viram essa máquina inteira direito. Esse aqui é, bom, de longe, essa aqui é a máquina toda, né? A recicladora, o protótipo 2. Esse aqui é o Hydra Pulper, foi a máquina de lavar que a gente comprou. Deu muito certo, ele faz a polpa como a gente precisa. Dá pra ver aqui, ó, a qualidade da polpa muito fina, muito boa. Fica pronto em meia hora. Saindo daqui, ele vem pra caixa de entrada. Eu não vou ligar ela agora porque a gente tá sem sistema de tração. Mas aqui na caixa de entrada a gente tem uns furinhos, ó, que ela deixa, que ela coloca a polpa uniformemente na esteira. Essa grelha aqui é a mesa de formação, que é o que sustenta, da sustentação mecânica para a esteira. Aqui é um conjunto de rolos, né? São 2 rolos, que é a prensagem. Tem essa esteira superior aqui que passa em cima, que foi a solução que a gente deu para a celulose que estava grudando nos rolos. Então tem uma esteira superior que passa junto com a esteira inferior na caixa de secagem. Aproveitando a caixa de secagem, o micro-ondas. A gente ainda está... olha só, gente, eu não sei se vocês estão entendendo, né? Mas isso, né, Vitor, é uma máquina para reciclar papel, né? Pensada, né, para estar em escritórios ou conjuntos de escritórios, né? Que vão, então, né, reciclar o papel localmente, né? Então, em vez de haver o recolhimento, né, do papel, né, essa reciclagem acontecer localmente, né, dentro do escritório, do conjunto de escritórios. Mas nada como deixar, né, o criador falar da criatura. Vitor, boa noite. Boa noite todo mundo. Estamos ouvindo não, fala mais obrigado. alto, querido. Opa, entrou. Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo aí. Beleza. Boa noite todo mundo, obrigado pela oportunidade. Desculpa a organização pelo vídeo estar de pé. Esqueci desse detalhe na hora de fazer o vídeo. O que vocês estão vendo aí é a prova de conceito, né? São um monte de geringonça junto, uma máquina de lavar, um micro-ondas, rolo de pastel, a tela é de silk, a tela, né, de silk. É um conjunto de coisas meio que do cotidiano que a gente conseguiu juntar para fazer a prova de conceito. Aí no vídeo não está mostrando, mas o sistema de tração usa roldana de bicicleta, correia dentada, coroa dentada e correia de bicicleta, para provar que funciona. E provou, funcionou, né? A parte que a gente não mostra, que por parte não pode mostrar ainda, é a parte de engenharia mesmo, que está no computador por enquanto. A gente está fazendo algumas encomendas aí,
que vai chegar um projeto de algo mais próximo ao produto, né? A tal recicladora, uma máquina portátil, uma máquina pequena, 1 m³ aí de dimensão, de volume, para você, escritório, escola, poder usar, poder reciclar seu próprio papel em casa, né? Sem ter que terceirizar isso para uma organização por fora, para uma ONG, ou Suzano, o que quer que seja. E estou aberto a perguntas, todas as perguntas são bem-vindas. Vitor, Deu para escutar? você está me escutando? Eu estou perfeitamente. Ah, que bom. É que eu esqueci de te apresentar. Queria que você falasse onde você estuda e como foi o processo para inscrição na AWC. Sem problema. Primeiro, meu nome é Vitor, né? Eu estudo aqui na USP de São Carlos, inclusive estou falando de São Carlos agora, essa aqui é a República. O processo de inscrição, o programa AWC, né, Academic Working Capital, foi extremamente bem-vindo, assim, ele veio muito a calhar com o que a gente estava fazendo. Já era meu TCC, né? Apesar da ideia ser usar a recicladora para alçar novos voos aí, e um pouco mais longe do que só o TCC, já fazia parte, né? Já estava escrito lá. E aí, quando surgiu o programa, foi quase como uma luva, assim. A gente teve que fazer puxar de um lado, empurrar do outro, mas o projeto caiu, assim, perfeitamente no programa. A inscrição ela foi trabalhosa, assim, não sei se fui eu que coloquei alguns padrões meio altos, ou se a AWC pedia por esses padrões mesmo, inclusive um retorno aí do Diogo tal, seria interessante. Mas foi assim, eu lembro que foram uns 10 dias para inscrição, né? De trabalho muito intenso, pegando o meu TCC lá, o TCC 1, reescrevendo ele de um jeito que fosse interessante para a WC, né, nos moldes ali, no padrão que ela pede, fazendo vídeo, algumas noites viradas aí, mas valeu muito a pena, né? A gente entrou em contato com uma galera muito, muito incrível, uma galera impressionante, o respaldo de investidores também, a gente conversou com alguns possíveis investidores anjo, Venture Capital também, e a visão deles sobre o negócio muito diferente de pessoas, de leigos, né, sobre o assunto de startups, leigos sobre como esse mundo funciona. A opinião deles, assim, dizendo, me prova que funciona, que a gente conversa, ou tem certeza disso, daquilo, que aí a gente pode conversar, a gente pode namorar algo mais sério, né? Então, ter esse contato, ter essa oportunidade foi sensacional. Foi, assim, a AWC foi um marco muito importante para a gente, no sentido, assim, uma vez que a gente né, pôde passar a dizer temos o Instituto nos aportando, todo mundo passou a olhar a gente como gente grande, não era mais um monte de estudantes fazendo um mequetrefe, né? De repente virou, opa, não, os caras estão falando sério, né? Não é brincadeira. E isso abriu muitas portas, né? Isso abriu bastante portas pra gente. Não, bacana. Eu acho que assim, o projeto do Vitor, como o professor falou, né, a recicladora, ela tem determinados desafios super interessantes e, ao mesmo tempo, tem uma proposta de negócio que é incrível. Assim, se vocês olharem numa recicladora de papel portátil, é algo que, em termos de negócio, ele é sensacional. Assim, hoje a gente falando em tantos temas de sustentabilidade, né, em termos até econômicos, né, do gasto de papel, né, que a gente tem. Falaram-se muito de escritório paperless, mas isso, né, ainda não acontece e ainda existe muito desperdício. Então, em termos econômicos, isso funcionava bem. O grande desafio deles, né, é justamente como
organizar essa tecnologia, né, e conseguir fazer com que ela fique num tamanho que é necessário. E o vídeo que ele passou, né, que o Vitor passou, fala um pouco desse processo e dessa evolução. Acho que todo esse processo que está sendo feito, né, desenvolvimento, vai chegar no final do ano com um produto muito bacana e que pode dar esse salto, né, incrível para virar um grande negócio. Né? Eu acho que o processo que vem fazendo, né, a recicladora é um desenvolvimento muito interessante, né, que a gente está apoiando e que está super bacana. Eu queria destacar algumas coisas, né? Então, o próprio Vitor falou, né? Isso é um protótipo para provar o conceito, né? Então, tem uma máquina de lavar roupa, né? Um pedaço de bicicleta, enfim. Isso não é engenharia, né? Isso é para provar o conceito. Então, né? Quando a gente precisa, né? Isso é uma coisa muito importante dentro do processo de startup, né? Quando a gente precisa tentar ver se o negócio vai funcionar, né? A gente precisa lançar a mão dos mecanismos mais simples possíveis, né? O que a gente algumas vezes chama de MVP, para poder trabalhar com aquela ideia e algumas vezes, né, realmente construir coisas, né, improvisadas, né? É claro, né, que Vitor não vai chegar, né, com um pedaço de máquina de lavar roupa, né, para o investidor dizendo, o que você acha desse pedaço de máquina de lavar roupa, né? Então, o que eles estão fazendo? Ele até comentou, né, está agora no processo de realmente engenheirar essa história, ou seja, agora que a gente sabe o que precisa fazer, né, agora a gente pega tudo isso, né, e passa limpo num projeto que tem começo, meio e fim. Então, né, isso demonstra um pouco do processo, né, que a gente deve ver para alguns tipos de projeto, claro, né, acontecendo, né, no ano que vem. Então, durante o primeiro semestre, a gente tem a expectativa para esse tipo de projeto, né, onde há questões técnicas importantes que precisam ser esclarecidas, né? Em outras palavras, cara, ninguém sabe como isso funciona, vamos experimentar, vamos construir alguma coisa para ver como funciona. Então, a gente tem a expectativa que durante o primeiro semestre você construa coisas, né, improvisadas dessa forma, quando nos pontos onde há dúvidas sobre o seu projeto. O que você já sabe e é só aplicar aquilo que você já aprendeu para projetar, né? Não tem problema, é só realmente fazer o projeto. Então, durante o primeiro semestre, a gente vai liberar uma parte dos recursos, né, para isso. Então, na hora que você estiver concebendo a sua proposta, né, se você estiver num projeto onde você tem dúvidas técnicas, como, né, é o caso da recicladora, né, você deve sim até separar o seu orçamento em protótipo do primeiro semestre, ou protótipo 1, protótipo 2, protótipo 3, né? A gente viu aí esse filme, já se não me engano, o protótipo 2, né? Da recicladora, né? Separar esse investimento, porque, né, daquele investimento que você vai precisar no segundo semestre para efetivamente, né, fazer o projeto. E, eventualmente, né, você vai ter um erro grande ainda, né, e nesse tipo de projeto, né, onde há muitas dúvidas ainda, né, você provavelmente vai ter um erro razoável dentro do seu orçamento, né? Então, cara, a gente sabe disso, né? Então, você vai fazer o melhor possível, né? Ao olhar o desenho que você está propondo, né? O seu esquemático, né? A gente que tem muita experiência, né? Vai, né, estimar um pouco o valor em cima do valor que você, né, colocou, né? E aí pronto, né? Esse é o valor que você vai receber. Então, é esperado dentro do processo, né, que sim haja uma revisão do orçamento depois, né, que você, enfim, esclareceu, né, pontos onde havia uma dúvida de tecnologia importante. E esse processo, ele é revisado durante os workshops também, né? Assim como não só o orçamento, mas também toda a funcionalidade do produto, ele é de acordo com o MVP, durante os dias de workshop. Eu queria que o Vitor também comentasse como foi participar do workshop aqui em julho. Eu lembro que vocês chegaram e talvez vocês tivessem muita certeza sobre a construção que vocês estavam propondo no primeiro momento. E como participar do workshop de AWC colaborou com a evolução do seu produto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que a maioria dos grupos passaram também sobre isso. Posso falar? Sim. Tranquilo. Com certeza, com certeza. O
Uma coisa boa, né, do workshop é que ele tira a gente do dia a dia, né? Então, na hora que tirou lá, eu e o Gabriel, a gente foi pro workshop, tirou a gente do nosso mundinho e colocou a gente com outra realidade, com pessoas que pensavam diferente, com pessoas que faziam questões que a gente nunca tinha escutado, ou questões que a gente tinha escutado já 100 vezes, e teve esse poder de outro jeito. E fez a gente refletir sobre muita coisa. Então, inclusive, muita coisa mudou, tanto sobre o protótipo quanto sobre o modelo de negócio, né? Só dando um exemplo, a gente fez um ensaio lá, meio que uma prototipagem do percurso do usuário, né? De como o usuário, quem seria o usuário e como ele usaria a máquina, em que termos. E a gente descobriu coisas que a gente não imaginava, assim, num ensaio muito simples, num ensaio que foi muito rústico, vamos dizer assim, né? Foi algo na hora ali, teve que se virar, teve que fazer, fizemos, e daquilo a gente tirou vários insights que são úteis até hoje, né? A gente leva em consideração na prototipagem. Claro que a parte de engenharia ainda não está tão avançada para chegar na interface com o usuário, mas o fato é que abriu muita cabeça para várias possibilidades diferentes. Inclusive, as técnicas, né, metodologias e ferramentas que foram apresentadas no workshop, elas foram interessantes para a gente ganhar até um pouco mais de credibilidade também, né? A gente voltou falando de CQD, a gente voltou falando de Design Thinking e tal, que antes a gente não usava esses nomes, né? Tinha uma intuição por trás disso, mas não tinha não sabia que isso era um ramo de estudo, né? Não sabia que alguém tinha feito um livro, um teorema, alguma coisa sobre isso. E ter mais, né? Que acabou levando a mais estudo, mais aprofundamento, né? Nos meses que seguiram, foi fundamental. A gente, depois do AWC, a gente acabou entrando numa aceleradora, não vou fazer propaganda da aceleradora, mas a gente acabou entrando numa aceleradora e, assim, estávamos seguramente acima da média na seguradora, na aceleradora. Então, por causa desse contato que a gente teve, né? Também por causa dessa ajuda que a gente teve dos mentores, inclusive Arthur, muito obrigado pela paciência, ajuda dos mentores, ajuda dos AWC Drivers lá, os facilitadores da Causa Focado no dia, toda essa ajuda, tudo isso construiu muito pra gente, né? Eu queria também fazer uma pergunta, aproveitar aí um pouco de você. Eu acho que teve um ponto super importante no workshop. Eu acho que você menos, porque eu acho que o Vitor, assim, ele já tinha um pouco desse espírito, dessa vontade empreendedora meio incrustado, né? Esse incômodo e essa vontade de fazer a diferença via empreendedorismo. Mas vários dos seus colegas nos dias ali relataram no final, eu queria que você falasse um pouco do que você ouviu, do que você sentiu deles, falaram que muitas vezes chegavam nesse workshop até com um certo ceticismo, né, em relação ao empreendedorismo, e que quando viram e participaram do workshop tiveram uma grande percepção nova e um grande espaço de possibilidades que eles não tinham explorado, e que isso ganhou muita força durante o workshop. Se você puder falar um pouco do que você enxergou dessas pessoas, porque eu acho que muitos dos outros engenheiros ou outras pessoas que estão aqui assistindo um pouco a gente podem às vezes estar com esse mesmo ceticismo, poxa, mas será que dá mesmo? Né? Será que isso dá liga? Será que esse meu TCC dá para alguma coisa? Então, se você puder falar um pouco do que foi essa experiência dos seus colegas, né, relatando a partir do workshop, seria legal. O Gabriel, ele foi cético em outro sentido, né? Ele já tinha ido em programas de startup, eventos e tal, e o que ele dizia é que era muito blá 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 e pouca ação. E foi exatamente o contrário que a gente achou no AWC, né? Muita ação, muita gente que fazia, e acabava que pouco blá blá blá, né? Pouco jogo de cinto. E também teve muita gente, eu vi alguns comentários dele aí, a gente
também senti que ele teve esse salto né? Antes do TCC era só um TCC quase que puramente científico, ia fazer lá ia sair lá alguma tese, algum paper daquilo, o professor orientador ia ganhar um paper a mais e era isso, né? Depois ele ia procurar um emprego e fim da vida. Provavelmente não ia nem ver aquele projeto de novo. E de repente isso virou, assim, é importante frisar assim, não é que isso virou a empresa dos sonhos, não é que isso virou o sonho de futuro do William ou de outros membros presentes lá. Mas isso virou uma possibilidade. De repente, apareceu essa luz, assim, um clique assim, tem essa chance também. Eu não preciso trabalhar na Siemens, eu não preciso trabalhar na GE, eu não preciso trabalhar no Itaú, eu posso ter minha própria empresa e fazer o que eu amo, né? Fazer o que eu gosto. Só frisando aí que isso não significa não ter patrão, isso não significa trabalhar a hora que você quiser, isso não significa independência financeira. Até agora, da minha pouca experiência, é quase que o contrário, né? Isso significa que todo mundo é seu patrão, isso significa que você vai trabalhar o tempo todo, e significa que, você vai depender financeiramente de muita gente, né? Inclusive de institutos que estão te aportando, por exemplo, a WC, investidores, família, né? Minha família está ajudando assim, enormemente no projeto também, bancos, se for o caso. Então, mas ter essa noção de que é possível e que, pô, teve um cara que fez o Facebook da hora, teve um cara que fez a galera do Google da hora, os caras estão ganhando. Eita. Estão me escutando ainda? Sim, tá tendo um problema com a internet. Tá funcionando. Aqui, beleza. A galera que tá ganhando dinheiro vendendo impressora 3D open source, pô, legal. Esses caras saíram de algum lugar, esses caras saíram de TCC. E a gente está no mesmo lugar, né? São faculdades super renomadas no Brasil, com talentos excelentes. Uma coisa que a engenharia me ensinou é trabalhar hora que for, e levar isso para a vida real, né? Levar isso para um propósito maior. Tá. Acho que piorou agora, né, o áudio, gente. E... Vitor, você está escutando? Então. Não sei se a gente vai conseguir continuar com o Vitor. Eu acho que não. Acho que você está no chat com ele, né? Fala para ele que tá um pouco ruim o áudio, né? E, bom, acho que vocês ouviram, né? Enfim, né? O depoimento do Vitor, né? Então, e essa que é a pegada do programa, ou seja, né? Gente, não vai ser fácil porque nada na vida é fácil, né? Então, né? Vamos lá, vamos fazer, porque, né? É assim que a gente né? A gente faz, né? Então, a gente só sabe alguma coisa depois que a gente fez, né? Então, até que você tenha feito, você pode ter uma ideia, né? Uma vaga noção, né? Mas você realmente só sabe depois que a gente fez, né? E toda a pegada do programa é para você fazer, né? Então, hoje a gente está falando muito, né, né? Mas normalmente a gente não fala tanto, não, né? Normalmente a gente faz muito mais, né? E, né, trabalha com você para que você realmente ponha a mão na massa. Então, a gente não está falando de aulinha sobre o que é empreendedorismo, quem fundou o empreendedorismo, as visões, né? Gente, não, né? A gente está falando de ajudar você a pensar no seu negócio. Então, né, as perguntas que a gente vai fazer são muito objetivas, assim, né? Esse dinheiro é bom para você? Você vai vender para quem? Né? Qual é o seu usuário? Né? Como é que o seu usuário vai ter contato com esse produto? Né? Enfim,
né? Coisas que são, né, diretamente no ponto. Isso, né? resolve um problema dele, né? Isso, né? Ou, né, um problema seu, né? Você está querendo resolver um problema seu ou um problema do seu usuário, né? Enfim, né? Como o Vitor falou, né, os workshops são, né, bastante intensos em termos de trabalho, né? Então, a gente começa às 8, para às 6 e você leva uma liçãozinha de casa, né, para pensar e retrabalhar à noite para que no dia seguinte, às 8, né, a coisa esteja feita. Então, assim, é bastante intenso, né? Lembrando, né, o AWC também cobre, né, os custos de viagem e estadia durante, né, os workshops, né? Então, né, claro que eu não vou reservar hotel para você, né? Eu não vou comprar passagem para você. Você é grande, né? Você sim vai receber um valor que é para você usar como você quiser. Se quiser vir de carro, vem. Se quiser vir de bicicleta, venha, né? O problema é seu, né? Você é um adulto, você é praticamente um profissional, né? E é esse pedaço de você, com esse pedaço de você que a gente está conversando. Bem-vindo à experiência AWC. E esse é o... Gente, lembrando, né? A data, né, dia 23 de novembro, é o final da nossa inscrição. Então, se preparem, né? Preparem esse dossiê. O Vitor falou um pouco sobre o quanto ele tomou cuidado na inscrição dele. Então, assim, até enfatizando um pouco a pergunta do Vitor, sim, né, todos os selecionados tiveram o mesmo nível de qualidade, né, que a proposta que o Vitor encaminhou pra gente, que ele demorou 10 dias para produzir. Então, gente, sim, a gente espera uma qualidade alta, a gente teve isso esse ano, a gente espera esse ano ter mais ainda. Então, preparem, né, não deixem isso para a última semana, porque vão ter outras pessoas que vão se preparar, né, e essa qualidade vai ser refletida na hora da seleção. Então, guardem a data, 23 de novembro, mas se preparem antes, né? Preparem esse documento antes, o vídeo antes, né? Não esqueçam disso. Então, a gente tem o site, né, que está dentro, então, do Instituto TIM, né, awc.institutotim.org.br, né? Então, né, consulte lá, então todas as informações. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail, né, ou entre em contato no 0800 que a gente tem, enfim, né? A gente quer que você dê muito certo, companheiro, né? E a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, mas você tem que fazer o seu pedaço também, certo? Anabelle, uma última palavra? Sim, obrigada. Eu queria falar que também o AWC agora tem um Twitter, programa AWC. Acessa lá, mande suas perguntas, mandem dúvidas, sugestões também são bem-vindas. E o 0800 que o professor falou é 0800 770 5400. Vocês podem ligar, pedir para falar comigo, eu estou lá das 9 às 6 e eu espero tirar todas as dúvidas. Vamos lá, vamos fazer. Professor, Diogo. Vamos passar para o Vitor, que voltou, para ele dizer boa noite. Opa, estando? Isso, para você Opa. dizer um tchau, Vitor. E uma última palavra para quem está ouvindo a gente. Então, assim, sangue no olho, vai lá e faz, não tem muito segredo, bater com a cara na parede mesmo. E boa sorte. Vamos lá, vamos fazer. Gente, é assim que a gente faz, assim que a gente é. Vamos lá, vamos fazer e você vai dar muito certo e a gente está aí para fazer com que isso aconteça, ok? Obrigado, boa noite. pessoal. Boa noite. Obrigado. Beijo grande. Até mais.